Olá, boa noite. Primeiro vídeo para o YouTube, estou muito feliz. Ainda não sei muito ainda para onde eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer, mas eu vou aprendendo. E espero que vocês também me ajudem, né? Nervosismo é normal bater, então eu peço que não reparem, mas eu estou aqui quebrando tabus, né? Estou aqui me superando, estou muito feliz, continuo muito feliz. Hoje é o terceiro dia que eu faço isso. Comecei pelo Instagram, numa live. Pela manhã, onde eu leio um capítulo por dia, capítulo referente ao dia. Então hoje a gente leu o capítulo 7 de Provérbios, que é um livro de Salomão, tido como o homem mais sábio, o homem que teve a oportunidade de Deus aparecer para ele e falar que ele podia escolher um pedido, né, fazer um pedido, e ele escolheu ter sabedoria. E Deus, em troca, onde ele ficou muito feliz, deu para ele sabedoria, longevidade e riqueza. Só isso, tá? Então vamos lá. Hoje estou aqui, primeiro vídeo para o YouTube. Como eu falei lá nas lives, eu não sei como é que vai ser o modelo ainda das coisas, mas no meio do caminho a gente vai moldando e vai ver como é que... Até a gente chegar num formato que vocês também vão me dando o retorno. Hoje pela manhã, assim que eu li o capítulo 7 de Provérbios... deixa eu me apresentar, vocês ainda não me conhecem. Meu nome é Rômulo Menezes, tenho 36 anos. Você pode estar falando assim, o que ele está fazendo aqui? Eu sou um sonhador. Primeiro dia que eu gravei, eu falei sobre José do Egito. Onde ele era um sonhador, despertou inveja dos irmãos, foi vendido e no final Deus ainda honrou ele, né? Chegou a ser governador do Egito e depois perdoou os irmãos. A história você já sabe que está na Bíblia. Outra coisa que eu falei também na minha live, inclusive ela está salva lá na minha página lá no Instagram, é o seguinte, esqueci o que eu ia falar, mas tá salva lá, e se vocês quiserem ver, volta lá, procura lá, adiciona lá, me segue lá, que vai ser uma honra ter vocês comigo pelas manhãs. Eu quero também começar a desenvolver alguma coisa no Instagram também. O YouTube é um projeto também que eu não estou preocupado com números, não estou preocupado com, né, o que as pessoas... Eu tenho um propósito para isso e Deus sabe qual que é o propósito. Eu também não sei muito bem o que é, mas Deus sabe. Sem mais delongas, vamos hoje. Então, o que eu estava falando, hoje mais cedo eu li sobre o capítulo 7 de Provérbios. Assim que eu acabei, eu fui passar algumas coisas e veio um texto para mim em Gênesis 17. E eu, muito curioso, muito atento às coisas que Deus tem falado comigo, abri e fui ler. E falava justamente sobre Abraão, né? Deus muda o nome de Abraão. E lendo aquilo, né, uma história que eu já conheço, a gente sabe, porque é muito conhecido, Abraão é tido como o pai da fé. E aquilo falou muito comigo, porque, mais uma vez, eu abri esse projeto falando sobre José, onde Deus aparece para ele em sonhos, e daí os sonhos de José cria inveja nos irmãos, e o pai dele, né, Israel, num certo momento pede para que ele vá até ver os irmãos no campo, onde ele estava apacentando, né, o rebanho da família. E chegando lá, assim que os irmãos avistam ele, diz, lá vem o tal sonhador. Isso ficou muito forte comigo. Então é basicamente essa palavra que eu guardei para mim. Lá vem o tal sonhador. E agora, mais uma vez, a gente fala, Deus me trouxe essa palavra falando mais uma vez de Abraão. Abraão, todos sabem, pai da fé, né? Mas ele ainda não tinha um filho da promessa, que era com a esposa dele, Sara, né? Sarai, que depois vira Sara. A gente vai falar mais sobre isso. E com 99 anos, ou seja, uma idade que para a medicina, uma idade que hoje é impossível tanto um homem quanto uma mulher de idade avançada gerar filhos. Deus promete eles, ou seja, Isaac é o filho da promessa de Abraão, que depois vira Abraão, e Sarai, que depois vira Sara.
Então são duas coisas que têm uma conexão muito forte. Primeiro sonho, eu sempre sonhei, eu sempre tive esse projeto, isso sempre ardeu no meu coração, e eu protelei quase que por 5 anos, daí para mais, para chegar nesse momento aqui. E agora, promessas, né? Então, sonhos e promessas são coisas que andam juntas. Mas antes, como eu faço lá no Instagram, eu já estava deixando passar isso, e não vou deixar passar, porque eu já estou sentindo a presença de Deus em falar essas coisas aqui, e de compartilhar isso com vocês. Então vamos orar e falar com Deus para agradecer, para Ele me fortalecer, para Ele não deixar que esse sonho se perca no meio do caminho, para Ele não deixar que eu desanime, porque hoje pela manhã eu vou conversar para vocês. Antes de ler o capítulo, eu não queria levantar da cama. Não queria mesmo. Queria continuar deitado, não queria sair para o trabalho, para produzir. Mas eu falei assim, eu vou fazer, porque eu fiz esse propósito com Deus e normalmente eu cumpro os propósitos que eu faço com Deus. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado pelo dia que o Senhor nos permitiu, um dia produtivo, um dia alegre, onde o Senhor nos guardou de todo o mal, todos os males, do homem mau, do homem sanguinário. Tivemos, Senhor, notícias tristes, mas tivemos também muitas notícias felizes e alegres, notícias boas. Continua com a gente, fala com a gente, usa a minha vida como um canal de instrumento para a vida dos meus irmãos, que não seja eu falando, mas que seja a tua boca, o Espírito Santo de Deus esteja comigo me capacitando, porque de mim mesmo não tem nada de bom. Tudo que vem de bom, tudo que é de bom e vem de bom, vem de ti. Isso que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, só para a gente fazer um contexto, eu vou ler o capítulo 17, para não ficar nas minhas palavras. Que tem como subtítulo o seguinte, Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, olha só, 99 anos, o Senhor apareceu e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Olha que importante. Farei uma aliança entre mim e ti e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás o pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. Te farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, a toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos lá, continuando. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da sua estirpe. Com efeito, será circuncidado nascido em tua casa e comprado por dinheiro. A minha aliança estará em vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do meu povo, quebrou minha aliança. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão, a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo,
A um homem de 100 anos há de nascer um filho, olha que interessante, 100 anos. Dará à luz Sara com seus 90 anos, outro ponto muito importante. Disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente, gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano, e finda esta fala, com Abraão, Deus se retirou dele, se elevando. Então, eu vou parar por aqui, no versículo 22, né? Olha que interessante, 2 pontos em comuns. Eu falei para vocês que eu comecei falando sobre José, e Deus aparece em José em sonho. A gente começou o versículo 17, o capítulo 17, no versículo 1, que diz o seguinte: Abraão, com a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. Ou seja, mais uma vez, Deus apareceu, ou seja, para José, uma mesma forma de agir, com Abraão, a mesma forma de agir. Apareceu-lhe. Um em sonho, outro, né, ele estava no dia a dia dele. E imediatamente ele se prostrou. E ali ele reconheceu. Então a gente pode, então o que a gente percebe? Olha que interessante. Sonho e promessas, elas caminham juntos. Se manter, né, se a gente se manter firme, fiel, a gente vai ver maravilhas que a gente nunca viu, que a gente nunca imaginou viver. A gente vai viver situações que a gente nunca viveu. Mas eu vou falar para vocês, não é fácil, não é simples. Mas se Deus falou que vai fazer, confie, porque Ele vai fazer. Né? Eu quero continuar com vocês. Então assim, o capítulo 17 de Gênesis narra um momento muito importante na Bíblia, né? Que é a história de Abraão, considerado o patriarca da fé. No início do capítulo, Deus aparece para Abraão, onde ele diz, né, quando Deus faz a promessa para ele, ele já tinha 99 anos, prometendo que ele seria pai de multidões, de nações, né, onde ele se compara ao grão de areia da praia e as estrelas do céu. Ponto. Olha que importante, a promessa foi feita. Se Deus prometeu, não se preocupe, Ele vai cumprir. É isso que a gente tem que ter em mente. Hoje eu estava conversando com uma amiga e eu falei isso com ela. Falei assim, olha, o que a gente tem que fazer é blindar nossa mente. A gente precisa blindar nossa mente para que a gente consiga viver aquilo que Deus tem para nós. Uma vez que a gente blinda a nossa mente, a gente não deixa que nada externo entre. A gente não deixa que interferências, né, externas entre e venham tentar contaminar a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma. E com isso a gente fica abatido, a gente fica triste. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Viver isso no dia a dia não é fácil. Mas a gente vai vendo e eu vou conseguir. Deus vai dando sabedoria, Deus vai dando discernimento e a gente vai chegar num ponto que vai ficar mais claro. Quando a gente encontra o nosso propósito de vida, quando a gente encontra o sentido da nossa vida, acho que tudo fica mais fácil. Eu acho não, eu tenho certeza que tudo fica mais fácil. Porque daí não importa o que você viver, não importa as circunstâncias que você estiver passando, você sabe onde você vai chegar, você sabe o que o Senhor te prometeu, você sabe aquilo que está nas suas mãos e que o que você pode fazer, faça bem feito, porque a parte de Deus Ele vai fazer. Ponto. Continuamos. E daí Deus faz alguns processos, Deus tem a forma de agir dele. É outro ponto que eu queria abordar com vocês. Não fica procurando entender como que Deus vai agir, como que Deus vai trabalhar, porque o trabalhar de Deus é de Deus. O que eu falei agora antes, faz o que for, faz o que tiver ao seu alcance, faz o que couber a você e faça bem feito. O trabalhar de Deus, deixa que Ele faz e Ele vai fazer muito bem feito, vai fazer com excelência e procure fazer o seu também com excelência. Então, no agir de Deus com Abraão, Ele muda o nome dele de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara. Né? Abraão, para Abraão, o nome da sua esposa de Sarai para Sara, prometendo que ela seria mãe.
Ou seja, um senhor de 99 anos e uma senhora de 90 anos. O que a medicina diria isso nos dias de hoje? Acredito que aos olhos humanos, uma situação impossível. É impossível. Primeiramente porque a mulher ela já nasce com os óvulos dela determinados, ou seja, ela não é fértil a vida inteira. O homem, sim, ele produz espermatozoides uma vida inteira. Ele passa por outras questões. Mas a mulher, assim que nasce, ela já nasce com a quantidade de óvulos certo. Não é algo igual ao espermatozoide que se produz. Os óvulos eles vão morrendo com o passar dos anos. E a mulher entra numa fase de infertilidade. E com certeza, eu falo isso assim, sem dúvidas, com 90 anos, mulher nenhuma é mais fértil. Isso eu tenho certeza e vocês também têm consciência disso. Então, quando Deus quer agir, não importa a idade que você tem, o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, a sua condição de vida, o seu trabalho, nada disso importa para o agir de Deus. Se Ele te prometeu, fique na posição, blinde sua mente e creia que Ele vai cumprir. Continuando. Então mudou o nome de Abraão para Abraão e de Sarai para Sara, né? Abraão então circuncida a si mesmo, que foi um outro agir de Deus com a vida dele. Deus fez uma aliança com ele e ele falou, olha, então eu peço que seja circuncidado todo homem nascido na sua casa, escravo, não escravo, todo mundo que vivesse debaixo ali do guarda-chuva de Abraão era para ser circuncidado, todos os homens.